Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Pois é, a gente está na fase física desta semana, né? A gente está cansado. Eu também estou. Então eu consigo entrar neste dia em sintonia com vocês. Eu gostaria hoje de falar sobre um tema que não faz parte do nosso currículo no seminário. Na verdade, provavelmente faz parte de nenhum currículo de um seminário teológico, no mínimo não protestante. Ainda não verifiquei, porque nós tínhamos recentemente uma boa discussão se este tema talvez seja um tema em seminários católicos, mas ainda não encontramos nada. Um desafio, na verdade, eu gostaria de apresentar teses, não dar recados, porque quando a gente anda no mundo dos rituais, que eu vou chamar a nova cultura material, visual, ritualista, metodista brasileira, eu vou trazer uma perspectiva, e obviamente a nossa igreja é tão rica em experiências que, eventualmente, a minha experiência não bate com a sua, e por causa disso, eventualmente, espero que sim, teremos uma boa conversa. Eu gostaria também já fazer um pedido. Eu sou um homem que gosta muito de imagens, então, quem se sente depois, vamos dizer, convidado, motivado a me mandar imagens da sua igreja, de fora e de dentro, dos cultos, eu tenho um banco de dados onde eu junto essas coisas para trabalhar os conteúdos. Nada melhor do que trabalhar o que está acontecendo, e não só o que aconteceu no século XVIII. Então, essas imagens, essas representações são muito significativas para lermos o nosso momento e entendermos o nosso mundo. Então, a nova cultura material, visual e ritualista metodista. O que quero dizer? Primeiro, eu acredito que nós estamos em um novo momento cultural. E não só como igreja metodista. Como todo o país, e provavelmente não só todo o país, mas também nós temos este fenômeno em todo o mundo. Nós falamos da pós-modernidade, nós falamos da sociedade mediática, onde o visual carrega a informação. Então eu vou um pouco argumentar a favor desta percepção e mostrar um pouco como isso de repente reflete na praxis das igrejas e da nossa igreja. Quando nós falamos da cultura material, esse é um dos conceitos que se usa, cultura visual e cultura material, nós falamos das coisas que são feitas, os artefatos, que são artificialmente feitas, que são feitas pelo ser humano. Eu vou dar uma olhada para os prédios. O que está acontecendo no momento no mundo dos prédios? Além da igreja metodista, depois vou falar um pouco da igreja metodista para mostrar como eventualmente algo que está acontecendo ao nosso redor, da importância de se impregnar através da nossa cultura material, que são nossos prédios, também se tem impacto nesta cultura que requer certas presenças, e onde essas presenças não estão, vamos dizer, atendidas ou desenvolvidas, nós desaparecemos. A cultura visual tem certas regras, e se você não sabe essas linguagens, de repente você não aparece ou você desaparece. Cultura visual, aí eu vou trabalhar um pouco a questão de logotipos e que eles significam, e ritualista, aí eu vou tratar da importância de festas e celebrações. Isso um pouco para a antropologia social, eu vou trazer um autor aqui para apresentar estas ideias básicas, porque rituais são importantes e onde se mostra isso hoje no metodismo brasileiro. E eu vou mostrar uma história que não deu certo e uma história que deu muito certo, que mistura, na verdade, imagem e ritos. E finalmente, eu vou dizer que é uma característica do metodismo brasileiro de interagir de uma forma contextual, mas também com interface global. Então, esses são mais ou menos o que eu vou fazer, 3, 4 pontos, para nós descobrirmos um pouco que nós já todos conhecemos, porque nós vivemos isso. Uma primeira observação em termos
que acontece quando nós trabalhamos com o mundo das imagens ou da cultura material. Imagens não são neutras. Imagens têm impacto. Por causa disso, existe toda uma tradição bíblica, mas também da igreja, de ter cuidados com imagens. As razões são diversas, mas no fundo, atrás disso, há uma experiência que imagens podem ter impacto e não sempre o efeito querido. Eu vou mostrar, quando eu trabalho, um exemplo ritualista em imagética que não deu certo, que o pessoal errou a imagem, que isso tinha um impacto que impossibilitou a introdução da nova festa na igreja metodista. Para nós entendermos como esta coisa da imagem pode ser impactante a partir do exemplo, quando não deu certo. Depois vocês vão ver o que quero dizer com isso. Então, nós distinguimos uma longa tradição quando nós falamos de imagens ou representações que podem ser figuras, que podem ser prédios, que podem ser altares, que podem ser espaços fechados ou abertos, representações de quê? De Deus, do sagrado, que eles têm impacto. Por causa disso, por muito tempo, nós tínhamos uma cerca ao redor da mesa do Senhor. Por causa disso, nós chamamos, já há um bom tempo na igreja metodista, de repente a mesa do Senhor altar, porque nós identificamos esta mesa como um lugar de poder de Deus. Aí nós mudamos o nome, porque a nossa percepção deste material mudou. Tem todo um cuidado de aproximação. De novo, nós tiramos as cercas na década de 70, mas agora nós criamos uma nova cultura de cuidados. Por quê? Porque esta representação não é só uma mesa para nós. Isso mudou a nossa linguagem e a nossa atitude com as coisas. Então, essas percepções são as que eu gostaria um pouco de compartilhar com vocês, e vocês olham para as suas práticas, para aquilo que vocês observam com outros, e vocês tiram as suas conclusões. Se a minha afirmação, isso é uma hipótese, né? Se existe realmente uma nova cultura material, visual e ritualista metodista brasileira. Né? A gente poderia fazer um ponto de interrupção também, porque nós somos muito diversos. E de repente, na igreja metodista de Catete, é uma coisa e em Teresópolis outra. Não é? Então pode ser que estas coisas, especialmente no nosso mundo pós-moderno, sejam bastante acentuados em momentos diferentes. Então, mas vamos começar, como é uma semana brasileira, com duas imagens da história. Eu não coloquei isso, está vendo? Vegetação, destruição, adoração, relacionar, sem confundir, são os três modelos de se relacionar com imagens. Né? O que tinha mais impacto enquanto Igreja Universal do Reino de Deus? Quando um pastor deles chutou a santa. Isso mudou o mundo brasileiro. Quem mudou? Os católicos dizem, nós queremos a grande TV também. E criaram TV, como se chama os carismáticos? Canção Nova. Canção Nova. Canção Nova é a reação ao chute da santa. Então, a Universal errou muito, porque provocou um tigre para acordar, e eles colocaram seu TV, até lá eles acharam não necessário. Por quê? Porque alguém lidou, entre aspas, com a representação do sagrado. E quando você faz isso de uma forma violenta, a reação é violenta. Mas por que a pessoa chutou? Porque ela quis dizer, esta representação é preciso derrubar simbolicamente para colocar minha. No mundo das representações existem conflitos, existem tensões, eles não vivem pacificamente lado ao lado. E isso causa muita violência. Ok, mas eu vou para a primeira imagem para começar
Light. Isso é uma imagem de John Wesley. Ele foi enviado por John Wesley. Vamos dar uma olhada. O homem parece velho ou jovem? Bom, aqueles que são menos de 20 anos estão dizendo velho, né? Mas aqueles em cima de 30 anos já estão com dúvidas. E aqueles com 40 anos estão dizendo jovem. Não é assim? Na verdade, vamos agora modificar a pergunta. Esta imagem foi feita ao redor de 1775. Quantos anos tinha John Wesley em 1775? 72. 72 anos. E ele mandou esta imagem para os Estados Unidos. Esta imagem bate com John Wesley com 72 anos? Não. De jeito nenhum. Isso é um belíssimo exemplo. Como imagens contam histórias ao lado de histórias. Quando John Wesley manda esta imagem para os Estados Unidos, ele já tinha integrado tudo para ser uma igreja autônoma. Aliás, esta igreja nunca convidou ele, porque ele não defendeu a causa dos americanos. E nesta igreja, toda a liderança não era mais velha do que 35 anos. A primeira conferência, o primeiro concílio metodista nos Estados Unidos, top da linha, 35 anos. E o que John Wesley faz? Ele manda uma foto. Não, ele manda uma pintura, foto não existe. E foto teria revelado outra coisa. Ele manda uma pintura para dizer, mais ou menos, eu sou um de vocês. Um jovem como vocês, né? Não sou velho, não, né? Podem me escutar. Né? Os americanos acolheram a imagem, agradeceram e colocaram no museu. É muito interessante como às vezes imagens são usadas. Eles têm uma história atrás da história. E vou dar outro exemplo de outra imagem de John Wesley. Aqui já está um pouquinho mais velho, né? Mais ou menos a idade que ele tinha quando ele matou o outro. Esta imagem é uma imagem de 1932. Foi feito por um homem famoso. Um momento, ok? Eu vou colocar isso agora não entendo, deveria ter um texto aqui primeiro, tá certo? Foi feito por um pintor que se chama funciona tudo. Francis Owen Salisbury. Era um metodista inglês, ok? E na verdade faz parte de uma coletânea de pinturas que representam os heróis do Império Britânico. Por exemplo, esta aqui. Esse Churchill. O que este pintor faz quando ele representa John Wesley desta forma? Ele não somente está fazendo uma pintura. Ele está dizendo Wesley, Montgomery, Churchill, tudo saco na mesma farinha. Ele transformou ele em um representante do Império Britânico. O Wesley, que cuida dos pobres, o Wesley em crise com a igreja anglicana, tudo isso. Salisbury está dizendo, ele é dos heróis. E tem um tipo de herói de um império em absoluta decadência. Né? Quando os britânicos entram no século XX, e quando eles entram na Primeira Guerra, eles já falam da libertação das colônias deles, mas isso só acontece de fato depois da Segunda Guerra Mundial. E uma outra visão de Wesley, a imagem, na verdade, quem sabe esta história já enxerga outras coisas. Né? Então, o mundo das imagens é um mundo muito interessante, requer conhecimentos, e uma imagem ele não é neutro, ele conta uma história além daquilo que é diretamente representado. Aqui temos o Wesley da liderança do Império Britânico. Agora vamos falar um pouquinho sobre cultura visual e quando a cultura visual no Brasil e em outras partes do mundo vai se manifestar. Aqui temos duas clássicas cenas do cotidiano
no mínimo daqueles que tinham dinheiro, porque um rádio também não era barato em 1930 e um TV certamente não era barato na década de 60. Mas o rádio e o TV representam uma mudança da cultura oral para a introdução da cultura visual no cotidiano das pessoas, passo a passo. Eu me lembro quando minha família comprou um TV com cores. Vocês se lembram também? Na Alemanha nós tínhamos a Olimpíada e como se chama, a Copa do Mundo, 72, 74. E já tínhamos TV a cores a partir de 68, mas a nossa família comprou com suor o TV com cores para ver a Olimpíada e a Copa. Isso é uma marca, né, onde, vamos dizer, a cultura visual entra mais na minha percepção do mundo. Agora, a cultura visual, ela não só passa pelo TV. Nós podemos ir, por exemplo, para o mundo das revistas. Existem revistas que têm imagens e que não têm imagens. Agora, interessantemente, as revistas com imagens, que no Império já existem primeiros a partir de 1820, isso é só a revista ilustrada, elas normalmente são no Império revistas caras e elas são políticas, elas normalmente são republicanas. Então, investimento na instrução de certas classes sociais através de imagens que na época, na verdade, são todos gravuras, né? Bonito talvez já. Aqui nós temos um pintor que, na verdade, pinta um retrato das consequências da febre amarela. Aqui já a morte, já está esperando o candidato aqui, já está muito fragilizados. E aqui temos a elite do Império, que são todos vacas imobilizadas, assistindo e fazendo nada. Isso é uma ilustração do Império. É interessante quando a gente vai para essas imagens, como muitas vezes essas imagens já nessas revistas são muito diretas. Eles não escondem nada, é muito claro, não muito educado, digamos, no apontamento em relação às classes sociais e aos políticos. Né? Mas, na verdade, no Brasil, a questão da cultura visual tem mais uma outra entrada. No Brasil colonial, não tinha livros impressos no Brasil antes de 1808. Que tinha eram livros importados por um só editor, latim, da Werken, da parte espanhola da Holanda. E os livros eram normalmente livros da promoção da fé jesuíta, e eles são claramente mais imagéticos do que este. Inclusive, este texto não ajudou ninguém porque era livre. Então, nós temos de fato uma longa história da cultura visual, da religião, em toda época colonial. A gente não sabe dessa boa experiência, mas o povo brasileiro foi treinado a imaginar a religião a partir de um código muito preciso, muito delineado, muito controlado, que são estas gravuras que vêm, na verdade, de uma fonte só. E isso é parte da minha pesquisa, porque aí dá para fazer hoje alguns comentários, e isso é muito interessante. Então, nós vivemos numa cultura visual, ela foi certamente trazida para o nosso cotidiano a partir do TV, hoje, inclusive, a partir do smartphone, etc., etc. Mas tem uma longa história disso já no Império, inclusive na época colonial. Agora vamos avançar um pouquinho mais ainda e já chegamos logo na Igreja Metodista. Este templo aqui vocês conhecem, que é a sede da Igreja Deus e Amor em São Paulo.
nós temos aqui em São Paulo. E não vou fazer afirmações, porque já tinha um templo da Igreja Universal do Reino de Deus, que era a sede em Rio de Janeiro, que também não é pequeno. Ela é antes, agora não sei se é maior ou não, então não vou entrar nessa. Mas aqui, certamente, em São Paulo, era a primeira megachurch materializada. É uma tendência em algumas áreas, especialmente nos Estados Unidos, só que nos Estados Unidos já estão numa nova fase. Por exemplo, a Catedral do Cristal, que era uma das primeiras megachurches, já entrou na falência, já foi vendido, porque este projeto não se sustentou. E nós estamos esperando o que vai acontecer agora com a Universidade do Reino de Deus, que também construiu um megatemplo. E por que eles fazem isso? É prático? Pode ser. Não. Na cultura material, você precisa deste tipo de destaque para mostrar que você é importante. Que é entre os vizinhos, o carro maior, entre as igrejas, a igreja maior. Se você é importante, você tem que saber a cultura material, e você tem que produzir isso. Então, nós temos uma competição na área, vocês sabem, que a Igreja Universal da Graça de Deus também entrou na tentativa de comprar, mas não conseguiu pagar a conta. Então, tentou, mas não deu. Mas também tentou. Porque na lógica da representação da cultura material, grande chama a atenção. Grande é abençoado, pequeno não é abençoado. Dentro desse momento, aqui nós temos dois exemplos da Universal do Reino de Deus. Eles criaram, aí vamos para o mundo das metáforas, novos nomes também. Então a Yud inventou a ideia de chamar todas as suas igrejas catedrais da fé, que obviamente é uma competição com catedrais católicas. Então, diz a Yud, eles têm as catedrais e nós temos as catedrais da fé. Então já não basta mais ter uma igreja grande, porque os outros católicos também têm igrejas grandes. E eles têm a sede, que está no centro da cidade. Não. Então nós precisamos, além de uma representação significativa de um prédio grande, visível, nós precisamos ainda dizer que nós temos uma outra qualidade, porque nós somos da fé. Eles não. Aí se misturam metáforas com materializações. Então essa combinação, isso aqui é Rio de Janeiro, isso aqui, não sei. Agora, o que aconteceu no metodismo? De repente, o metodismo começa a discutir de dar novos nomes para alguns dos seus templos. Como nós não construímos grandes igrejas, porque nós não temos a grana, nós podemos sonhar com isso, mas em geral não acontece. Então, nós mudamos no mínimo o nome. Então, nós começamos a falar não de catedrais da fé, mas de catedrais metodistas. E como os metodistas têm uma boa memória histórica, eles sabem que uma catedral, na verdade, tem uma característica que ela tem o bispo, porque lá tem a cátedra do bispo. Então, uma catedral tem que ser aquela igreja que tem o bispo da região, vamos dizer, como frequentador na igreja local. E aí começou, então, um movimento de dar destaque público, visualizar a importância de algumas igrejas e começamos a chamar algumas igrejas catedrais. Então vocês podem ver, por exemplo, na terceira região, um grande agradecimento à igreja metodista, que agora a igreja central de Porto Alegre pode se chamar Catedral de Porto Alegre. Porque isso é uma coisa agora que dá destaque para essa igreja. A igreja não mudou mais o nome. Então, este conjunto de nome e representação é muito interessante. Agora, aconteceu uma coisa interessante. Aqui nós temos Porto Alegre, aqui nós temos São Paulo, aqui temos a Catedral Metodista Catete, Rio de Janeiro. E agora aconteceu uma coisa interessante no Rio de Janeiro.
Temos uma catedral metodista em Petrópolis, que poderia ser a residência de verão do bispo, mas acho que não é. Petrópolis era sempre a residência do verão do rei, né? Então, se o bispo sai da catete, vai em verão para Petrópolis, isso faria sentido. Mas já se descolou. É uma igreja grande, então ela se chama Catedral Metodista, com bispo ou sem bispo. Esta aqui, Igreja Metodista Catedral Emos, que está um pouco mais comprida, ela tem um bispo também? Não tem. Então, que não saiba, talvez tenha candidato. Igreja Metodista Catedral de Veneza, Cosmorana, Niterói, Valência, vocês podem ver aqui Valência, catedral também, não dá para ver, mas podem acreditar no projeto dele, já tem uma catedral. Então, o que acontece entre os metodistas, eles entenderam isso, e agora as igrejas estão dizendo, puxa vida, eu também quero ser a catedral. Para ser uma coisa importante, então precisa ser catedral. Totalmente desligado da questão do bispo, igreja é importante. Se ele já não é grande, ela no mínimo se chama catedral. Isso é um movimento muito interessante, porque é uma reação à demanda da cultura material e visual em qual nos vemos. Eu não sei como a primeira região discute estes assuntos, não tenho conhecimento. Se isso cria um constrangimento, porque só tem um bispo, agora tem dois, pode ter dois catedrais tecnicamente, ou se, na verdade, isso já descolou do significado original. E agora a ideia é que talvez que uma igreja com certo porte pode ser uma catedral, tipo, a partir de X membros, como isso é feito. Mas o que gostaria de mostrar para vocês que isso é uma discussão dentro da lógica da cultura material, visual, que está ao nosso redor, estamos interagindo com isso e por causa disso aparecem esses movimentos e eles são interessantes porque eles mostram uma viva interação com a cultura material e visual ao nosso redor. Aqui agora que tem mais igual, que é o Templo do Salomão, da hoje. E em termos de cultura visual e material, é 10, porque ninguém tem. Agora, em termos de religiosidade, é muito confuso. Eu ainda não escutei nenhuma reação dos judeus em relação a esse tema. Eu esperava, na verdade, uma reação da comunidade judaica, que é uma igreja cristã que se organiza a partir do Novo Testamento. Não pode ocupar um símbolo do Antigo Testamento para dizer que eles, vamos dizer, da continuidade ou se apropriam dos gestos, dos símbolos religiosos desta religião. Esta discussão, que eu saiba, ainda não aconteceu, mas ela mostra que a Yurt tem umas antenas muito, ela está muito antenada à lógica da presença material e visual no contexto brasileiro. Ela reproduz, tenta de ocupar espaços visuais para mostrar a sua originalidade, que justifica também de fazer parte delas e não dos outros. Então ela tem uma grande competência nesse sentido. Né? E, junto a este simbolismo, nós temos algumas práticas também no restaurante. Ele não vai para frente, só para trás. Aqui temos imagens de algumas igrejas que usam símbolos do judaísmo à África. E eu não encontrei imagens de igrejas metodistas, mas eu ouvi falar que algumas igrejas metodistas também têm África. Infelizmente não encontrei foto. Ou seja, o que é isso tecnicamente?
tecnicamente uma transposição e também uma religiosidade para outra, mas que significa isso? Isso significa também ocupar um espaço original. Nós temos, e que é a arca? A arca é o lugar do poder de Deus. Então, eu tenho a fonte, a representação do poder de Deus na minha igreja, que você não tem. Então, mais uma vez, uma materialização do sagrado, simbolicamente, para dizer, olha, vale a pena nós visitar, porque nós temos a arca, os outros não têm. A mesa já não dá mais conta, é a arca que dá conta da nossa necessidade da presença de Deus. Aí nós percebemos, paralelamente, um certo desgaste de representações antigas. A mesa já não dá mais conta. Precisa ser para coisas especiais. A arca para representar que Deus existe, que Deus é acessível, que Deus quer fazer a diferença na sua vida e que não tem esta representação, não vai fazer diferença na sua vida. Uma materialização e uma diferença. Então, tudo isso está acontecendo e nós podemos chamar isso uma sensibilidade ao nosso redor. Me parece que isso também representa um grande grito. Nós estamos procurando Deus e nós procuramos em todo canto para representar que Ele ainda nos não abandonou. E os antigos símbolos parecem que não falam mais, então é preciso novos. Todo este movimento é um movimento correndo atrás de Deus, para que Ele se revelasse e faça a diferença em nossa vida pessoal e também em nossa vida como igreja. Isso é ruim? Não. Isso é o caminho. Isso precisamos discutir. De qualquer forma, é um forte elemento da cultura material e visual do século XXI. Se não existia no século XX, XIX, XVIII, XVII, nunca. É uma novidade e ela requer a nossa observação. Por causa disso eu falo da nova cultura visual, material e ritualista brasileira, porque de fato nós estamos aqui explorando terrenos novos. O próximo que eu gostaria de mostrar é um outro mundo, e o mundo dos logotipos. E a Faculdade de Teologia, segundo a minha percepção, é a culpada, porque ela é a primeira. O primeiro logotipo que eu registrei de fato na Igreja Metodista é o logo da Faculdade de Teologia. Isso é porque logos de instituições são muito antigos, mas logos de igrejas são muito recentes. E vocês que não têm mais do que 40 anos, vocês já não conhecem mais este mundo. Porque, na verdade, os logotipos das igrejas brasileiras são entre 1970 até 90. Então, isso foi em grande parte antes da sua vida ou da sua vida. Então, esta passagem vocês não viveram. Para vocês, logotipos são comuns, mas eles não são comuns, eles são recentes. Eles marcam a importância da cultura visual. Você, de repente, como para dizer quem você é, você precisa de um logotipo que representa a sua igreja para unir ou criar a ideia de uma unidade visual, uma unidade cooperativa e visual. Isso é uma novidade que acontece só a partir de, basicamente, 70, 80, e a maioria dos novos são, na verdade, realmente usados na época 90. Isso marca muito bem o impacto do visual, que as igrejas agora não têm identidade se eles não têm um logotipo. Então aqui temos os metodistas. É muito interessante que este logotipo tem uma história bastante bizarra, porque ele não é nosso, ele vem da Igreja Metodista Unida, que criou este símbolo, este logotipo, em 1968.
E no mesmo momento, quando a Igreja Metodista no Brasil está dizendo finalmente nós somos somente autônomos, mas independentes, com toda a reorganização da presença de missionários nas lideranças da Igreja Metodista, justamente na década de 70, justamente neste momento, simbolicamente, nós usamos o novo logotipo da Igreja Metodista Unida para representar nós mesmos. Isso é uma contradição que ainda não consegui ler. Porque, por um lado, é uma clara tendência na década de 70 a dizer muito obrigado, agora é para nossa conta mesmo, mas simbolicamente nós integramos o símbolo da Igreja Metodista Unida e dizemos isso é a representação da nossa Igreja Nacional e Independente. Isso é muito interessante. Não sei se vocês sentem um pouco a riqueza desse fenômeno, né? É tipo, uma mão está se retirando, uma mão estenta, né? Muito legal. Ok, então vamos só para mostrar um pouco a questão dos logotipos. O que acontece? A Igreja Metodista Wesleyana, quando ela é criada em 68, ela também cria um logo que representa muito bem o momento, né? Saía, um pouco fechada, né? Em si, né? Olhando para si, cuidando de si. E já hoje é um símbolo, eles mudaram o símbolo, que é muito significativo também, é bem aberto. Isso é o mundo, aqui tem a cruz e aqui são eles, né? Então, obviamente, esta igreja se instalou, encontrou seu lugar no mundo, simbolicamente é muito claro. A Igreja Universal do Reino de Deus começou assim. Isso, na verdade, é uma gravura de Dürer, Albrecht Dürer, as mãos na oração, e mudou depois para este aqui, mais ou menos a partir da final da década 90. E meu suspeito é que tem um metodista famoso como causa disso. Agora, interessante, estes símbolos, isso é de 1992, 87, 97. De repente, todas as igrejas precisam de logotipos, porque o mundo visual precisa disso. Tá? E aí muda uma coisa na percepção de si mesmo. A representação da instituição é importante. Isso tudo ainda não seria uma grande coisa, mas aqui acontece uma coisa na Igreja Metodista que é, que eu saiba, único. E eu fico feliz que a Lídia de Oliveira Albuquerque vai fazer comigo, espero que um PIBIC aprovado sobre a história do logotipo da Igreja Metodista aqui, para contar um pouco mais a riqueza de onde vem para onde vai, porque aconteceu uma coisa muito interessante que normalmente não acontece com logotipos, que é isso aqui. Então nós temos aqui uma Igreja Metodista, Campinas, e nós temos o logotipo onde o logotipo deve estar. Lá fora, para dizer que isso é uma Igreja Metodista. É um logotipo. Nada mais. E, por causa disso, muitas igrejas, isso é o interior desta igreja da década 30, vocês podem ver que nem cruz tem, uma construção muito clássica, ainda a cerca típica, a mesinha, um mini púlpito central, então uma organização meio calvinista reformada, né? Então tem os dois, isso vem da reforma da década de 70, ok? E quando nós olhamos hoje para a Bíblia, a princípio também ainda muito claro, só que tem um pequenininho aqui que uma vez preciso perguntar ao meu cunhado quando chegou. Mas ele não muda isso, parece que foi esquecido lá, é muito pequeno, né? Mas está lá. Outras igrejas, muito bonita esta aqui, e achei interessante, essa igreja metodista seminal de Pacaxá, ela é nova, né? Moderna, e tem uma cruz comum, como se faz normalmente na Igreja Metodista. Outra, isso já ninguém surpreende, né? Filha Isabel, por favor, a tradição carioca, né? Cruzinho, todo no seu lugar, provavelmente assim, desde o início da igreja, e talvez tinha ainda uma letra aqui sobre a palavra de Deus, ou Jesus salva, ou alguma coisa, porque essa tradição é muito típica também nessa época.
Aqui uma outra de Cuiabá, também bem organizada. E agora vem esta também, achei muito interessante, de Paraná e nova, que gostaria de mostrar, se existem coisas novas, não são antigas, com esta configuração, muito bem feito. Infelizmente a foto não é boa, mas acho que é muito interessante. Bem organizado, o espaço, né? Quem fez isso pensou, né? Acho que é bem legal. E aqui temos uma outra igreja. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui, de repente, Cruz de Chaves. Cruz de Chaves. Uma outra Cruz de Chaves. Uma outra Cruz de Chaves. O que acontece? Agora, é difícil para interpretar isso, de fato, porque pode ser que os metodistas tenham uma questão mais estética. Eles acham bonito. Eles colocam, porque é bonito. Qual é o desafio? Um logotipo representa uma igreja. E este lugar aqui, ele é reservado para lembrar de Jesus. Aí, de repente, nós temos uma confusão de representações. Podemos colocar a representação da própria igreja no lugar que é reservado para representar Jesus? Ninguém vai dizer, claro que não. Aí vamos talvez criar um discurso e dizer, mas não é bem assim. Tudo bem. Como eu não sei quem fez e por que fez, eu não vou interpretar as razões. Eu só vou lançar um desafio de começar uma reflexão que aconteceu na igreja metodista. Obviamente, este símbolo ele é tão importante que ele migrou para o espaço sagrado da igreja. Isso pode ser uma representação de um grande respeito. Isso pode representar uma ideia quase de sacralização da própria igreja, que seria muito estranho no mundo brasileiro metodista, mas quem sabe. Yeah. E pode representar uma estética, é bonito. Yeah. Agora, para qualquer um que sabe ler símbolos religiosos, é muito, muito perturbador. Yeah. Imagina, e aí nós fazendo a experiência, você vai para uma igreja presbiteriana, eles colocam o seu logotipo no lugar da cruz. Por que isso acontece? Eu não sei. Que eu sei que aconteceu. E que acho que aqui talvez é o limite desta interação com a cultura visual religiosa, onde nós precisamos entender que símbolos representam e que eles não podem aparecer em qualquer lugar, ou que eles podem significar coisas diferentes em lugares diferentes. Uma coisa é a entrada da igreja, uma coisa é a parede, onde nós tradicionalmente temos ou uma cruz, ou uma palavra, ou uma pintura da Bíblia, mas nada mais. E aí eu gostaria realmente provocar uma discussão, porque não quero dar nota ruim para isso. É interessante que isso aconteceu, que mostra uma dinâmica em relação à cultura visual em construção, uma nova cultura, e aí de repente tem essas coisas que aparecem e que depois precisam ser revidas. Interessante quando você vai para uma igreja dizendo, digamos assim, você chega lá como novo pastor e vai dizer, vamos tirar, aí não funciona. Por que não funciona? Porque não é só um logotipo. Agora é uma coisa sagrada, e com sagrado você não mexe, sem autorização. Porque no imaginário da igreja local, já não é mais só um logotipo. Da mesma forma como você não simplesmente pega a garrafinha do óleo do altar, quando você quiser, porque é uma coisa sagrada. De repente, o nosso logotipo tem uma sacralidade que impede que ele seria colocado no seu lugar original. E aí nós percebemos como essas coisas da cultura material e visual criam dinâmicas, inclusive pode derrubar o pastor. Se você chega nesta igreja e vai dizer, olha, com muita gentileza, não é lugar, pode trazer um mal-estar para você, que de repente você pode mudar a igreja. Por quê? Porque o poder simbólico
da representação, já não mais o poder simbólico de um logotipo. Logotipo você tira, porque não é representação divina. Mas, quando se torna representação divina, você não mexe separar o preço. Você conhecer a igreja. Eu diria, nunca tira, tem que ser uma reposição por um símbolo que tem consenso, por exemplo, uma cruz. Vocês já tentaram mudar isso na sua igreja? Alguém tentou? Tinha sucesso? Era complicado? Não era complicado. Então ainda não chegou neste momento de não imaginar das pessoas que é bom, porque acho que é uma discussão que merece ser feita e é interessante. Ok, então isso eu fiz para mostrar como os logotipos são importantes, como eles apresentam e como eles criam uma própria vida. Em nossa igreja, o nosso logotipo criou uma própria vida. Isso é muito interessante, que mostra também uma vida entre as pessoas. Né? Agora vamos para o ritual que não deu certo. Também não sei se vocês, com a experiência, têm isso ainda gravado. Eu tenho gravado isso, porque nós fizemos estas festas na Igreja Central de Rondônia, de Porto Velho, e foi muito interessante como a Igreja Central fez a festa e como as igrejas da periferia fizeram as festas. A gente poderia fazer uma palestra só sobre isso, porque agora entramos no mundo dos ritos. Imagens, normalmente, quando eles representam uma coisa divina, eles são integrados em ritos. E aí eu gostaria só de fazer uma breve leitura sobre a importância dos ritos de um antropólogo social, que fala o seguinte: a cultura é transmitida através desse processo da incorporação e atribuição de sentido de produtos culturais. Conhecimento ritual é uma área importante desse conhecimento social prático. É o modo pelo qual as instituições tornam-se enraizadas no corpo humano. Grava esta frase. O ritual é a forma, o modo pelo qual as instituições tornam-se enraizadas no corpo humano, permitindo-nos orientarmos em situações sociais. Imagens, esquemas e movimentos são aprendidos em processos miméticos. A gente copia, né? A gente faz o que os outros fazem e aprende e faz parte deste movimento. Imagens, esquemas e movimentos são aprendidos em processos miméticos e tornam o indivíduo capaz de agir. Desde que os processos miméticos envolvem produtos de história e cultura, cenas, arranjos, performances, esses processos estão entre os mais importantes modos de transmissão cultural de uma geração para a próxima. Eu vou traduzir isso agora para a Igreja Metodista. Se você quer introduzir alguma coisa nova, tem que criar um novo ritual. E exatamente isso aconteceu na Igreja Metodista do Brasil em 3 pontos. Primeiro ritual, celebração do coração aquecido. Segundo ritual, que não deu certo, festa da Dona Susana. Terceiro ritual, encontro com Deus. São rituais, e por que eles são importantes? Porque eles nos fazem incorporar os movimentos. Olha, você faz parte do ritual, agora você sabe, está certo e está errado. Isso está permitido, isso não está permitido. Então você vai no movimento incorporar. No nível mais light, isso eram já sempre os nossos retiros. Porque os retiros são um sucesso. Na Igreja Metodista de Rude, o ano eclesial começa com todo o vapor depois do retiro. Porque no retiro nós dormimos juntos, comemos juntos, movimentamos-nos juntos, nós incorporamos quem nós somos, quem nós queremos ser, aí nós criamos o corpo físico para caminhar. Um retiro é um grande ritual. Nesse sentido, eles são importantes. Se você quer realmente impactar sobre pessoas, você tem que saber fazer rituais que representam a essência daquilo que você quer transmitir. O metodismo histórico fez isso
Quais são os rituais clássicos do metodismo histórico, fora do culto, que é um grande ritual para sempre? Vigília. Vigília é uma típica celebração metodista para alinhar o nosso caminhar. Outro grande modelo metodista é a festa do amor. Festa do amor não tem significado no Brasil. Né? Não pegou, provavelmente nunca foi introduzido. Nós tentamos lembrar disso na renovação do ritual da Igreja Metodista no final da década de 90, entrou uma liturgia, mas não pegou. É um dos grandes rituais, na verdade, da Igreja Metodista na Inglaterra e nos Estados Unidos até o fim do século XIX. Depois, nem tanto mais, por causa disso não chegou mais no Brasil. E, de fato, o metodismo original, ele cria rituais para dizer que são os metodistas. E o metodismo americano também. Camp meetings são gigantescos rituais, acampamentos, né? Então, cada metodismo criou seus rituais específicos e isso, de fato, é acelerado a partir da década de 80 na Igreja Metodista do Brasil. Aqui aparece a celebração do coração aquecido, ao redor de 2000 aparece a tentativa fracassada da festa da Dona Susana como uma resposta, e agora nós temos como festa para todos o encontro com Deus, que também é um novo ritual de passagem e uma coisa antes e uma coisa depois. Rituais são importantes para marcar alguma coisa e a nossa igreja está fazendo isso. E vamos um pouco refletir um pouco mais, porque isso não deu certo. Então aqui nós temos a primeira representação de Susana Wesley e John Wesley. Susana Wesley, mãe do metodista. Reação: nós não precisamos de uma santa metodista. Simbolicamente, altamente compreensível. Quem fez isso não tinha competência da lógica da cultura visual. Isso, de fato, é a razão. E eu não discuto as boas intenções, a ação social junto às mulheres, querem fortalecer a ideia da ação social, querem colocar a mulher, tudo está tudo certo, mas simbolicamente eles poderiam ter feito isso nos Estados Unidos, na Alemanha, mas não no Brasil. Porque a representação de um nome com uma imagem no Brasil, no imaginário, é santo. Isso é a cultura brasileira. E mesmo que vocês são protestantes, vocês pensam dentro dos moldes da cultura brasileira. Não tem dúvida. E por causa disso, esta reação, ela foi forte, ela foi violenta. Por quê? Porque imagens provocam reações. Ou você adora, ou você rejeita. Meu termo quase não existe. Existem um pouco mais sinceros que tentam dar o meu campo, mas no fundo, imagem provoca reações. Ou de paixão, pro ou contra. Isso acontecia com esse símbolo. Então, mudaram o símbolo. Festa da família metodista. Susana Wesley ainda está aqui, né? Aqui a Susana Wesley já festa, família metodista em festa. Estão brincando com essas coisas, Susana Wesley já sumiu. Então, num tempo de 10 anos, visualmente totalmente desconstruído, e, surprise, a festa acabou. Né? Não existe mais festa da Dona Susana, porque simbolicamente não tem mais o centro simbólico, que era a Dona Susana. Agora é um encontro da ação social. E poderia ainda trabalhar os detalhes, como este discurso é modificado, né? Aqui a Susana primeiro é grande, sai primeiro a mãe do metodismo, mas aqui em 2003 ainda tem Susana Wesley aqui, uma festa embaixo, depois a Susana já está aqui embaixo, né? E finalmente a Susana desaparece. Então, quem sabe ler essas coisas entende imediatamente a deconstrução. Tá? Porque não se manteve, né? Não se manteve. E aqui vai a família metodista. Aliás, esta mão, ela também é interessante porque pode ser a mão de Deus
Existe toda uma iconografia do coração em cima do mal, que vem do calvinismo, né? O selo de Calvino, entrego o meu coração para você, Senhor, com prontidão e sinceridade, e um coração em cima de uma mão aberta, e a mão aberta, e na verdade, logicamente, a mão de Deus. Hoje, os calvinistas seguram o coração, ou seja, o ser humano está entregado ao seu coração, mas isso mudou, na verdade, também está. Ok, então aqui nós temos um acidente da cultura visual. Resultado, a festa foi para lixeiro. Por que você não consegue estabelecer visualmente e que até recebe rejeição visual, você não mantém na cultura visual. A importância da cultura visual é muito significativa e reflete diretamente nos acontecimentos da Igreja Metodista entre 2000 e 2010, enquanto a essa celebração. O rito não se mantém com a reconstrução da sua representação visual. Ficou? Só para entender essa, eu demorei de entender o problema, porque eu conheço imagens um pouco, e tem muitas imagens que representam educadoras da mesma forma como esta aqui. Primeiro, eu não consegui ler isso. Né? A gente precisa ser alfabetizado. Né? Eu disse, mas cadê o problema? Ok, será que é machismo? Eu também não. Eu não sabia qual é o problema com esta imagem, mas esta imagem, ela tem não só uma história secular. Isso são professores sempre na mesma posição. Isso eu sabia. Tem uma outra história, que é esta aqui. Para quem conhece o catolicismo, esta imagem já é ocupada. Porque ela é ocupada pela imagem da Mãe da Maria ensinando Maria a ler. Que é uma imagem clássica católica do século XII e certamente existe no Brasil. De vez em quando, algumas coisas são subterrâneas. Aliás, no século XII, isso é um símbolo fantástico, o que significa que foi uma valorização da educação para meninas. Lá tem todo um significado maravilhoso, que a gente acha que mulheres só começam a ler e escrever depois do século XIX. Na época medieval, eles sabiam mais ler e escrever do que os homens. Mas aí a valorização da mulher também. Só que fica no subterrâneo como um símbolo católico. E claro, se você identifica isso como um símbolo católico, de repente você tem um problema sério. Muitos do mundo têm aqui simbolicamente. Isso não pode representar a nossa religiosidade. Aí acabou. Então nós temos aqui um acidente da cultura visual com efeito grave. Ficou isso aqui. Festa da família metodista, de repente, grande novidade do metodismo no coração, né? E acabou totalmente deconstruído. Agora cria uma nova identidade visual. Quem sabe vai dar agora uma possibilidade de fazer esta festa. A gente sempre deixa os jovens fazer as imagens, né? Faz um catarse. Aí nós temos um mundo fantástico de criatividade, mas não necessariamente muito refletido em relação àquilo que nós somos. E de vez em quando nós temos surpresas. Ok. Agora vamos falar da festa do coração aquecido, que também é uma celebração que vem na década 80. E mais uma vez, eu gostaria de chamar a atenção que o mundo visual começa a valer a partir da década 80, 90, e todo mundo no Brasil também. Então, não é por acaso que a introdução de um novo ritual tem a ver com esta época. Agora, o símbolo do coração, os metodistas sempre vão dizer é Silvestre. O problema é que o Brasil nunca celebrou a festa do coração aquecido com este nome antes de 84. E, na verdade, um discurso introduzido. Isso não significa que ele está errado, mas eu quero chamar a atenção que faz parte do processo de uma adaptação de uma cultura visual, onde é preciso um símbolo e um novo ritual para dizer uma coisa. Isso eu quero dizer para vocês. Ok, o que nós temos primeiro? Na verdade, primeiro temos
um livrinho do coração. E não vou falar muito disso aí, porque quem pode ler, não vou gastar muito tempo para isso. Isso aqui é o livrinho do coração, que vem na verdade em 1914, presbiteriano. Logo os metodistas vão copiar, isso é uma propaganda de 1916. E o original desse livrinho do coração, isso é a coisa mais fantástica, é o livro católico. Os metodistas vão reproduzir esse livro até 1980. Mas não são os metodistas, não. Pentecostal, metodista, batista. A partir de 1998, 10 edições aqui do Ocidente. E a coisa fantástica é que este livrinho do coração, este coração é o livro mais ecumênico do Brasil. É católico. Eu conheço histórias de paróquias católicas que compraram um livrinho protestante para usar na sua catecismo, porque eles imediatamente entenderam que é deles. Então você tem católico, presbiteriano, metodista, pentecostal, batista, só falta luterano. Tem luterano, eu encontrei luterano. Porque o original, o Goslar, se converte para o luteranismo depois de ser católico, e através da missão de Basel, vai para todo mundo, o mundo anglo-saxão, e chega aqui, na verdade, por 2 vezes. O livro pentecostal vem através de uma missão da África do Sul. E isso é, aliás, interessantemente a versão que os batistas copiam, enquanto os metodistas copiam o título presbiteriano. Então, aí são as alianças um pouco diferentes. Isso é o primeiro imaginário do coração, pesado, altamente distribuído no Brasil, e antes do coração de Wesley. Muito antes. Agora acontece, então quando começa a questão do Wesley, é só uma coisinha aqui que acho que já falei em outros momentos. Este livrinho tem cura do coração, isso aqui são demônios, com, como se chama isso? Com os vícios, né? os pecados capitais, 7. Neste momento Deus está no coração. Os metodistas são mais positivos, porque na capa deles, o mundo já está em ordem. Na capa dos presbiterianos, os vícios estão dentro do coração. Então, a fala do amor na capa metodista fala mais alta do que a degradação. O calvinismo choca mais, né? O metodista já fala do futuro, do bom futuro. Mas as imagens são idênticas. Quem quer ver isso você tem todas as livros. Então você cria um imaginário do coração que cura do interior, o mundo te persegue, isso é o livro metodista, isso é o original do Goslar, ou o mundo te seduz, isso é álcool. Aliás, isso significa que no imaginário católico a questão do álcool também pode ser um problema, porque ele vinha católico. Não é só protestante, não, mas também pode ser católico. Ok, mas de onde vem então o coração? Quando nós começamos a discutir o coração aquecido no Brasil, responsável é Dr. Alexander Weigl, que como missionário chega no Brasil e que faz um manifesto à Igreja Metodista do Brasil no dia 24 de maio de 1959. O que ele vai basicamente dizer, queridos metodistas, nós temos uma espiritualidade que nós não podemos esquecer, que é o coração. Na verdade, a gente não falava coração aquecido, que é a experiência religiosa de Aldous Gay de John Wesley. Ok. Por que ele faz isso? Porque na década de 50 acontece uma coisa em São Paulo muito significativa no campo religioso, que são as missões da tenda dos pentecostais, que estão dizendo, nós temos uma espiritualidade que faz a diferença. E o que faz a igreja metodista? Ela vai dizer, nós também. E ela vai tentar criar agora uma identidade própria e nada melhor do que puxar essa tradição para bancar. Isso na verdade vem de um movimento no nível internacional, porque o Conselho Mundial das Igrejas Metodistas vai começar uma primeira celebração da memória de Aldous Gay de 1957, 2 anos antes. É a primeira vez que os americanos e os britânicos fazem essa celebração. Antes só fez o sul dos Estados Unidos. O norte não fez, os ingleses não fez. Não tinha ibope no nível internacional. Mas a partir de 57,
cria-se agora o tema da importância desta memória para criar uma identidade metodista pós-guerra. Aí se mundializou e logo chega no Brasil, então, para fazer esse caminho. Aí vai, já na primeira revista, tem umas coisinhas aí. Tem um Teixeira Braga que vai escrever dentro da revista, o Riley tem à frente, né, para colocar assim um manifesto. Dentro da revista ele está dizendo: há 221 anos exatamente Deus ungiu o coração universo de uma forma especial. Aí já uma linguagem um pouco diferente, que, se dizer, entre aspas, pode ser mais pentecostal. E é interessante que um mês depois ele tem que pedir desculpas. Aí escreve o seguinte: libertemos-nos do complexo, combatemos a heresia pentecostal, onde é prejudicial aos superiores interesses do reino de Deus, e imitemos os mesmos pentecostais na sua paixão evangelizadora. O que está acontecendo? Pegaram o pé dele. Disseram: olha, é o seguinte, não pentecostal, ele está fazendo seu meia culpa. É verdade, mas a gente segue onde eles são bons, fora disso somos metodistas. Bom. Então aí vocês percebem como a questão da celebração imediatamente entra numa discussão que depois transporta, por exemplo, na tensão com a Igreja Metodista Wesleyana, que acaba saindo da igreja. E, de repente, a celebração não é simplesmente introduzida, mas se torna quase imediatamente um campo de interesses, de batalhas. Que significa esta coração? Destruímos. E até hoje. Né? Depois, aparece a palavra coração aquecido. Aqui se cria agora uma metáfora. Né? Festa do coração aquecido. Ainda não é festa, é só coração aquecido, 81. E os corações novamente aquecidos, 84. Aí de repente, parece que tem um problema. Olha que apenas coração quente. Mr. Riley está agora remando contra, né? Ele introduziu, mas agora dizendo: mas isso não é. Então temos aqui uma discussão de repente ao redor dessa celebração. Ela se torna política entre as vertentes da igreja. E finalmente a reação do Cabral, J. Cabral, olha que principalmente o coração aquecido. Aí marcamos o ponto. Porque há uma discussão. E por quê? Porque rituais são poderosos, os rituais são potentes. Quem domina o ritual, que dá significado, leva à igreja. Isso eu quero mostrar para vocês, a importância desta visualização, ritualização, por causa disso a gente briga. Se não for interessante, não é importante, a gente não briga. Por causa disso, nessas discussões. Ok. Eu só gostaria de dizer que o J. Cabral é um colega que é pastor metodista, que saiu antes da Igreja Metodista e foi cofundador da Igreja Metodista Wesleyana, voltou para a Igreja Metodista, defendeu o coração aquecido e depois sai da Igreja Metodista para ser o quê? Ghostwriter de Macedo. E editor, ghostwriter, ou seja, ele vai escrever alguns textos, porque Macedo o bispo da Universidade não tinha essa competência. Mas Cabral é muito inteligente, fez mestrado na UNEP, numa época como mestrado, era doutorado, homem competente. E ele vai introduzir provavelmente o círculo do coração na Universal, porque ele é da Folha Universal, editor por um bom tempo. Depois ele está de volta indo para a Igreja Metodista no final da década de 80, mas faleceu durante a negociação. E infelizmente nós não temos nenhuma coisa escrita sobre o assunto, porque nós não temos a sua biblioteca. Acho que seria, em termos da cultura religiosa brasileira recente, extremamente interessante, e também com respeito ao colega. Não é uma afirmação desrespeitosa, mas esta circulação do círculo do coração entre Wesleyana, Universal e Metodista, esta defesa ele tem um nome. Essas coisas não caem necessariamente do céu, são sempre pessoas também que se posicionam, assumem uma coisa. Então, muito interessante isso historicamente, né? Ok, então o que nós temos? Nós temos primeiro um coração
que solta um livrinho, que é mais uma experiência pessoal, não é ritualizado, não é uma coisa que tem um rito. Quando uma pessoa é evangelizada, ela recebe um livro, a mesma coisa na Assembleia de Deus, a mesma coisa entre os batistas até hoje, mas não tem rito. Mas a partir de 84 começam retiros, que são primeiro retiros do avivamento, na quarta região, que chamam esses retiros do coração aquecido. Aqui a coisa começa a se ritualizar e depois vai para celebrações regionais, e não sei a partir de quando, meu palpite é mais ou menos 1997, nós não temos documentação de nada, né? Então, quando você quer pesquisar uma coisa, você pega as revistas e com sorte alguém escreveu uma coisa, né? Nós não temos uma documentação sólida dos eventos da Igreja Metodista. Então, eu não posso dizer isso exatamente. É interessante que a celebração do coração aquecido ainda não chegou no nível nacional, porque ela é uma coisa em construção, né? Então não tem uma representação nacional, isso é regional, às vezes distrital, porque é uma celebração em construção. Ok, agora nós temos o manifesto de Auersted como reação ao pentecostalismo, e não necessariamente como rejeição, mas para mostrar um caminho dentro da própria, né? Eu coloquei agora o livrinho do coração pentecostal, mas eu poderia colocar no metodista também, ou presbiteriano. E vai para uma outra direção, dizendo, olha, o coração é importante. Isso aqui, na verdade, é uma capa de um livro de Miguel Spolino, que fala de ética. E aqui as mãos são a mão de Deus, que é a mão humana que forma o coração para amar o mundo. Então, aqui temos uma tentativa de releitura do coração, e o lema, Igreja Metodista Comunidade Missionária ao Serviço do Povo, a representação disso. Por outro lado, nós temos um debate sobre o coração aquecido, a celebração do coração aquecido, por este movimento que defende a importância deste rito desta forma, e nós temos um novo lema, povo do coração aquecido. Então se torna também metáfora que está dizendo. Agora, ok, e temos ainda a Igreja Metodista Wesleyana, que tem o coração abrasado, que fala, coração abrasado, marca de um povo metodista, coração aquecido, são coisas parecidas, né? Então, nós temos, de repente, uma certa discussão de corações aqui, discutindo o nosso rito. O que ele significa? Que vertente da igreja ela representa? Ela representa a igreja como todo? Aí temos uma discussão. E não por acaso a Igreja Metodista Wesleyana vai depois ter, a partir de 2006, o coração em chamas do seu logotipo. Então, aqui também se fecha um ciclo da criação, da construção de uma identidade visual, mas não só visual, né? Ok. Aí, agora, vamos para muitas coisas. Aqui tem, por exemplo, uma celebração conjunta da Igreja Metodista Wesleyana e Metodista. Aqui, nesse recente, está dizendo unidos por um coração aquecido. Aqui tem todas as igrejas da tradição wesleyana, né? Ou seja, nós temos vertentes que se materializam em igrejas diferentes, mas o coração está todos unidos. Então, qual é o centro do coração? Se as igrejas têm tendências diferentes. E isso são coisas evangélicas muito interessantes. Ou você ignora a referência, ou você puxa por um lado. Isso é normalmente o que acontece, né? Agora, o mundo visual é fantástico, porque no momento que a coisa sai das mãos de uma gerência, por exemplo, regional, e vai para distritos, pipocam novas ressignificações. Aí você percebe que não é tão fácil assim. Coloca o coração, vai numa direção. Então, aqui em São Paulo, nós fazemos um ano central, um ano distrital. E as celebrações distritais representam as tendências espirituais dos distritos. Isso se representa nas imagens. Por exemplo, esse aqui. O coração é para servir o mundo. Está quente, está em chamas, mas está cuidando. O mundo não desaparece. Aqui o coração cria comunhão. E coração mais coração. Não é só minha experiência. No mínimo ela é comunitária. Né? Que seria Zinzendorf, basicamente. Então,
Esse aqui está dizendo o coração tem que andar junto com a mão. Tá? Então nós temos uma riqueza, nós estamos ainda interpretando de diversas formas. E tem um monte de coração em chamas também, que não tem nada do que chamas. E esse aqui não tem nada a ver com a igreja metodista, isso é o coração tipicamente católica, mas isso aqui é metodista. Isso é a igreja metodista de Mateus, em Belo Horizonte. E o que eles colocaram na capa deles? Isso, na verdade, simbolicamente um coração jesuíta. Então, o católico vai gostar. Mas eu acho que eles não entendem muito bem o mundo visual, simbólico brasileiro. Então, eu só posso dar o conselho de aprender um pouquinho mais e repensar esse símbolo, porque ele é extremamente ecumênico, mas salvo me engano, eles não querem dizer isso. Isso é interessante, porque de vez em quando você pode cometer essas clássicas. Você está bonito, né? Você vai para a estética, mas simbolicamente você abre uma representação que me parece que tem um pouco de falta de conhecimento. E como o nosso mundo é muito visual, essas coisas acontecem permanentemente. Quem começa a ler essas coisas está vendo muita coisa. Esta aqui, por exemplo, isso é um ministério, não um ministério oficial da igreja, é uma igreja em Rio. Aí uma igreja em Rotterdam pegou esse símbolo para fazer o quê? Para vender stickers para comprar tijolos para construir uma igreja. Legal. Mas o que eles fizeram? Colocaram, parece que estão derrubando a igreja não construída, né? Eu tenho uma lista dessas coisas, é fantástica, né? Então, até acho que a gente tem que dar um curso online como usar imagens. Então, isso ficou, espero que ninguém fique agora magoado com a relação aqui, porque a gente faz às vezes coisa com pressa, né? Até ficou talvez no último momento assim, a gente não tem dinheiro para corrigir, a gente não conhece a história. Mas imageticamente isso pega mal. Ok, derruba a igreja, você quer construir uma igreja. Agora, quando você sai do nível distrital e você vai para o nível das igrejas locais, a diversidade ainda é maior, que mostra que na pós-modernidade, mesmo que você usa dinâmicas ritualistas para criar mais uniformidade, alienar mais o povo, você não consegue mais segurar. Isso aqui é uma camisa da Igreja Metodista em Poços de Caldas, que não sei se está ainda em uso, é só um símbolo, mostra a criatividade do povo. Temos um coração, mas temos uma espada, temos chamas, né? Geração apaixonada por Jesus sorrindo. Então você percebe que as coisas criam histórias próprias, os símbolos, né? Aqui tem um fantástico também. Mocidade metodista jovem segundo o coração de Deus. Ok. Interessante, o coração de Deus é sempre linguagem visual católica. Não existe protestante que faz isso, mas nunca, historicamente, o coração de Deus é católico, o coração humano é, em geral, protestante. Os jesuítas, de vez em quando, tinham o coração humano também. Então é interessante, porque isso significa que no imaginário nós temos transposições. Uma cultura visual classicamente católica, reerguida por uma igreja evangélica e apropriada para dizer uma coisa dela mesma. Aqui também, tocando o coração de Deus, a princípio católico. É interessante. Tocando é interessante, porque ele está tocando violão, né? Está tudo bem. Aqui outra, acabamento da Igreja Metodista Central Campinas, um monte de corações juntos, comunhão. Né? Então, você tem uma riqueza, quanto mais você vai para a base, a coisa explora a sua diversidade. Porque, na verdade, nós somos diversos e as imagens revelam isso quando nós temos isso. Por causa disso, me mandam corações. Por favor, qualquer coração, não fica com vergonha, não fica orgulhoso, me manda qualquer, porque eu quero ver a riqueza
que nós, na verdade, representamos como Igreja Metodista em as imagens nesse antigo momento, porque representam visões. Ok, voltamos para a cultura oral. Quanto tempo ainda tem? Ok. Estamos no TV. Estamos numa nova cultural que eu ainda não sei o que ela representa para a Igreja Metodista, mas eu gostaria de alertar, no sentido, o que está na internet chega em nossas igrejas, porque se a cultura visual jovem tem estas representações, os novos jovens. Antigamente, quando a gente falou, você vai para um concerto na Igreja Metodista de não sei o que, vai filho. Hoje pode ser um baile funk gospel, que acho que não quero ter minha filha. Olha aqui. Mr. Tom, Levita Barabo, Paco, gospel. Mac colombiano, Jesus o poder, unção gospel funk. Isso aqui é um convite. Culto dos Cogumelos. Projeto Vida Nova, igreja que tem cara de leão. Ok, isso deve ser galinha. Mas eu não quero ironizar. Aqui se representa uma cultura visual e vocês, isso vai bater nas suas portas. Tá? E essas são as novas ondas que eu ainda não vejo muito reflexo nas nossas igrejas, mas vai bater, porque a cultura visual tem uma própria dinâmica, uma própria sedução, uma própria representação, e claro, um baile funk ritual, um ritual performativo, não é só assistir, é colocar o corpo na coisa para se transformar junto à coisa. Isso é um ritual que mexe com a gente e, entre aspas, transforma a gente. Festa é ritual, baile é festa. E mais uma vez, ou seja, esta lógica ela impacta sobre as nossas vidas ou as vidas dos nossos filhos. Então, eu vou terminar. Em primeiro lugar, eu gostaria de mostrar a importância da cultura visual. Eu mostrei alguns momentos onde eu acho que, como nós como igreja estamos dialogando com isso, tá? Eu mostrei que isso já causou conflitos na igreja, na significação, por exemplo, de rituais, a tentativa de introduzir um ritual e a rejeição no nível imagético, a tentativa de introduzir um outro e a discussão que significa esse coração de verdade. Talvez eu possa terminar, tem 2 minutos ainda, né? Com uma fala de John Wesley. Uma fala de John Wesley sobre a importância do coração. Nós conhecemos basicamente o texto dele, de Huddersfield, coração estranhamente aquecido. Agora eu sei que meus pecados são perdoados e tenho certeza disso, né? Okay. Isso é um outro coração, mas que mostra que significa um coração aquecido também. Isso é do tratado sobre pensamento sobre a escravidão. Isso é um trecho que ele vai se dirigir aos donos de escravos, que negociam com escravos, que transportam escravos, que ganham com escravos, que empregam escravos. Neste capítulo nós encontramos esta reflexão sobre o coração aquecido metodista. Você é um homem, então você deve ter um coração humano. Mas você tem realmente? De que é feito o seu coração? Será que não se encontra nele um princípio como o da compaixão? Então o coração aquecido tem compaixão. Você nunca sente a dor do outro? Você não tem simpatia com ninguém? Nenhuma percepção da dor humana? Nenhuma pena para com o miserável? Quando você apertou as escrituras agonizantes para entrar nos fundos do navio, ou quando você jogou seus pobres restos no mar, você não se compadeceu? Não houve uma só gota de lágrima em seu olho? Não escapou nenhum suspiro do seu peito? Isso é o coração aquecido de John Wesley.
tem uma certeza de Deus e tem uma certeza da vocação. Existem coisas que não podem existir. E nós temos a vocação de testemunhar esta diferença com a graça de Deus em nosso mundo. Muito obrigado.